Estamos aqui mais uma vez para junto fazermos o nosso devocional. Hoje eu vim de penteadinho diferente, tá vendo? Todo lambidinho. E aí, o que vocês acharam? Resolvi mudar um pouquinho aqui. Na verdade, eu tô vindo direto da corrida, né? Comecei um novo desafio aí de treinar, de desenvolver essa minha parte esportiva. E aí eu vim da corrida e já aproveitei e falei assim, vou fazer logo meu devocional. E hoje nós vamos falar sobre uma das mulheres mais interessantes da Bíblia. Nós vamos falar sobre Débora. Ela foi poetisa, profetisa, juíza e ajudou muito na liderança de um exército do povo de Deus. Olha que interessante, bem? Ainda mais numa época, assim, completamente, que não era comum isso acontecer, né? A figura da mulher ter essa figura de autoridade. Sua história ela é narrada no livro de Juízes e ela é descrita logo no início como Débora, profetisa, mulher de Lapidote. O contexto em que o povo de Israel passa naquela época é um contexto bastante complicado, gente, porque depois da morte de Josué, o povo passa por um período longo sem uma figura única que representasse ali a liderança. Eles foram governados por juízes. Eram homens que por um tempo ali conseguiam até trazer o foco do povo de Deus de volta para o que era, para os mandamentos, mas logo que aquela pessoa ou morria ou passava ali o cargo, o povo bagunçava tudo de novo, se perdia, começava a idolatria, começava a se relacionar com outros povos. Aí Deus levantava mais um juiz, aí o povo voltava um pouco para Deus, daqui a pouco o povo de novo na bagunça. Então assim, eles viviam naquela inconstância, tá? Então é esse o período. E eles estão enfrentando situação bastante delicada, porque o capítulo 4, que é o que vai contar aqui pra gente a história de Débora, começa da seguinte maneira: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Então o povo de Deus estava sofrendo ali por conta de suas escolhas. Eles estavam à mercê do governo dos cananeus. O rei Jabim, ele oprimia duramente o povo de Deus nessa época. E nesse exato período delicado, quem liderava o povo era Débora, uma mulher. E aí a Bíblia diz que ela atendia as pessoas embaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora, que era conhecida dessa forma, e ali ela escutava as pessoas, ela resolvia, né, as queixas, as dificuldades. Daí a gente já consegue perceber que Débora, ela tinha discernimento e sabedoria da parte de Deus para conseguir conduzir o povo, para conseguir dar conselhos, dar orientações ali para aquele povo. E Débora manda chamar Baraque para liderar o exército de Israel, porque ela tinha convicções no seu coração, o Senhor havia falado com ela que eles iriam vencer aquela guerra, que era para eles enfrentarem os cananeus e eles sairiam vitoriosos. E quando Débora chama Baraque e fala para ele aquela missão, ele teme, porque o rei Jabim, ele tinha mais de 900 carros de ferro. Era um exército muito forte e já havia 20 anos que esse rei estava oprimindo o povo de Deus. Então Baraque se sente inseguro e aí ele diz para ela: Débora, eu só vou se você for comigo. E aí Débora vira para ele e fala: tudo bem, Baraque, eu vou junto com você, eu vou estar ali na frente da guerra, mas ela traz uma palavra para ele: você não receberá os créditos por conta dessa vitória. Deus entregará na mão de uma mulher o comandante do exército inimigo, que se chamava Sísera. E aí eles foram para essa guerra, tá? Ela pediu para eles separar ali 10 mil homens para enfrentar esse grande exército, muito maior, muito mais numeroso, mas ela foi com a palavra. Ela falou: pode confiar que o Senhor estará conosco e Ele vai entregar essa vitória em nossas mãos. E ali, quando eles estavam prontos ali no campo de batalha, Débora vira para Baraque e dá mais uma palavra de encorajamento para ele: o Senhor nos deu esse dia e Ele já entregou a vitória em nossas mãos. E ela dá o sinal de que ele pode ir adiante e que pode começar, porque a guerra já estava ganha.
e ali Baraque ele desce, enfrenta o exército inimigo, e a palavra diz que ele matou todos do exército inimigo ao fio da espada e foram vencedores. O comandante do exército, o Sísera, ele conseguiu fugir ali durante a guerra, durante aquela batalha, e Baraque ainda e os seus homens ainda correm atrás dele, mas não conseguem alcançá-lo. Sísera, o inimigo, ele encontra alojamento numa tenda de uma mulher chamada Jael. Ali ele entra, né? Pede para descansar, repousar, pede algo para beber, ela dá água para beber, ela deixa ele deitar, cobre com a coberta, e aí ele fala para ela assim, ó, fica lá na porta se alguém passar por aqui, porque eles estão me procurando. Se alguém passar por aqui e perguntar por mim, você fala que não viu, que eu não passei por aqui. E ela falou, tão tranquilo. E aí, com muita cautela, ela espera ele dormir. Quando ele tá no sono profundo, olha só, ela pega um martelo e enquanto ele dorme mansamente, porque ele estava muito cansado, ele vem de uma guerra, ela crava a estaca na têmpora, de sorte que penetrou na terra, e assim ele morreu. E aqui nesse tópico se cumpre a profecia que Débora havia dito, que Deus entregaria o inimigo nas mãos de uma mulher. O que nós aprendemos com a lição de hoje? Débora, ela foi um exemplo para nós, e é até hoje, né? De mulher forte, de mulher na liderança. Imagina uma época onde as mulheres não ocupavam esse cargo, onde a cultura não favorecia com que a mulher ela ocupasse esse lugar de liderança. Ela era profetisa, juíza, atendia o povo, liderava o povo de Deus ali e também auxiliou na liderança no comando do exército, numa guerra. Então Débora é a mulher à frente do seu tempo. Embora todas as condições seriam de limitação, Débora ela não se deixa levar pelas condições da sua época. Certamente até ela mesma em alguns momentos se questionava, porque ao olhar ao redor, a questão da cultura e tudo mais, ela não deveria ocupar aquela função. Mas Débora se submeteu aos planos de Deus. Era aquilo que Deus tinha, né, através da vida dela. Então ela se submete e ela ocupa esse lugar de liderança. E aqui eu já quero trazer uma palavra para você, mulher, principalmente, porque esse é um exemplo muito grande. Pode ser aplicado à vida de todas as pessoas, de homens também, mas eu queria falar nesse momento com as mulheres. Você que tem algo para realizar a partir daquilo que Deus tem colocado no seu coração e você tem se sentido limitada, não tem se sentido capaz por conta das condições, por conta das circunstâncias, eu dou um conselho para você hoje, que você se sujeite aos planos de Deus, que você ore, peça discernimento, se é isso mesmo que o Senhor quer que você realize, que você seja encorajada nesse momento a fazer, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. Todas as vezes que nós formos desenvolver algo, que a gente for realizar um projeto, toda vez, gente, que a gente começa algo, vão ter pessoas que vão ser levantadas para descredibilizar aquilo que a gente está fazendo. Sempre haverão pessoas no nosso caminho para nos desanimar, para nos entristecer, para dizer que não é pra gente, que a gente não é capaz. Mas eu queria trazer uma palavra para você hoje. Nós precisamos estar confiantes na palavra que Deus nos dá, naquilo que Ele coloca no nosso coração. Deus nos deu talentos, habilidades, capacidades, inteligências, nos colocou diante de situações. Essa questão da liderança feminina, ela está presente no nosso dia a dia, na maternidade. Nós somos líderes do nosso lar também, juntamente com os nossos esposos. Afinal de contas, as mulheres, elas precisam administrar um lar. Né? Isso é uma responsabilidade gigante, desde a questão daquilo que entra ali naquela casa, dos recursos que Deus dá para aquela família, o alimento que é preparado, a organização, a educação dos filhos, isso tudo é um trabalho de liderança. As mulheres ocupam papel de liderança nos seus trabalhos. Existem funções que as mulheres desempenham que são tão particulares, sabe, da característica feminina, que exigem tanta sensibilidade, exigem uma visão de enxergar o outro, empatia, uma visão mais além. E essas funções, elas são oportunidades
da mulher exercer uma liderança sendo guiada pelo Senhor, uma liderança sábia, uma liderança que ajuda de fato as pessoas. Existem papéis de liderança na igreja, papéis de liderança na família. A mulher, ela tá a todo momento ali tendo a oportunidade de exercer essa capacidade que Deus deu de lidar com essas situações. Acho que é muito importante a gente entender, né, quais são os planos de Deus, o que Ele deseja para nós, o que Ele quer realizar através de nós. E entendendo isso, a gente não deve se importar com as condições, com as circunstâncias, mas assim, cumprir aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele já determinou para a gente realizar. Então, que nesse momento você peça ao Senhor para te mostrar qual papel de liderança você deve exercer em alguma área da sua vida, tá? E com força e com coragem, como Débora foi, ela é um exemplo para nós. Agora eu também queria chamar a atenção para um outro ponto. Existem mulheres que já estão exercendo o seu papel de liderança e por vezes esse papel de liderança ele é pesado, mas eu te convido nesse momento a fazer uma oração. Sempre que sentir que está muito atarefada, que está muito corrido, que está muito pesado, sempre que você sentir que a missão está indo além das suas forças, que é demais para você, faça essa oração. Que você peça ao Senhor força, coragem, sabedoria para conduzir a missão, seja ela qual for, você conduzir com o coração de Jesus. Essa sabedoria e o poder do Espírito Santo para te conduzir na sua função da melhor forma, para te dar competência naquilo que você precisa realizar. E também, por último, e eu acho que um dos mais importantes, peça ao Senhor que te dê amor. Amor para realizar a sua missão, aquilo que você precisa realizar nesse momento. Cada um de nós temos uma missão no mundo e temos fases que a gente precisa desempenhar algumas funções específicas. O tempo todo a gente muda, existem algumas funções que acompanham toda a nossa vida e existem algumas funções que elas são por tempo determinado. Então peça ao Senhor para que você... Oi, meu amor! Vai acompanhar também o vídeo? A amiguinha acordou aqui e já quer acompanhar a história de novo. Então, gente, peça amor ao Senhor, porque tudo que a gente faz deve ser feito com amor, com excelência. A Bíblia diz que esse é o principal dos dons, porque tudo que é feito sem amor de nada vale. De nada vale. Então, às vezes a gente também tem competência, capacidade, consegue fazer um monte de coisa, mas às vezes o nosso coração não tá ali, a gente não faz com amor. De nada vale, tá? De nada vale. Então, que a nossa liderança, seja ela em qual área, seja feita com amor nos nossos corações, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Espero que ela tenha tocado seu coração. É muito bom ter você aqui comigo. Você que ficou até o final, curta, compartilhe, comente, tá bom? Envie essa palavra para alguém que Deus tocou no seu coração para receber nessa manhã, nesse dia. E que você seja encorajado em Deus para realizar aquilo que precisa ser feito, para cumprir a missão que você foi chamado. Deus abençoe sua vida. Até mais!